Estamos de volta então para a terceira e última parte do Economia e Negócios e agora com o Guia do Empreendedor. Muito bem, no Guia do Empreendedor temos hoje o nosso comentador Elvis Bartolomeu, a quem desde já saúde e agradeço a presença em estúdios. Muito boa noite, Elvis. Boa noite, Ralph. Muito bem, hoje vamos falar do aspecto interessante para alguns empreendedores. Que critérios obedecer na aquisição de um imóvel? Vamos ficar então com algumas dicas do nosso comentador sobre como adquirir um imóvel. Começo então, colocaria a seguinte questão. Que aspectos se devem ter em conta na aquisição de um imóvel, seja para que fim for? Bom, é relativo, porque a aquisição de imóvel tem a ver com o valor que a gente tem, e principalmente o bairro onde a gente quer habitar e com que objetivo desse imóvel. Mas, no geral, é preciso saber quanto tem para a compra desse imóvel e quanto é que poderia fazer um depósito desse imóvel e se esse imóvel vai comprar, está pronto a usar ou terá que sofrer algumas alterações, algumas reabilitações ou algumas ampliações. E nesses termos tem que fazer o estudo do próprio imóvel e ver se tem o valor suficiente para a alteração de qualquer melhoria que for a fazer no imóvel para enquadrar na sua necessidade. Desculpa. Falou aqui da questão do bairro em que provavelmente, ou do bairro, portanto, em que estaria o imóvel. Neste caso estaríamos a falar, obviamente, da localização. No caso, por exemplo, de alguém que está a pretender adquirir um imóvel para torná-lo num escritório, como deve ser olhada esta questão da localização do imóvel? Bom, depende para que fins os escritórios, porque se for em termos de serviços bancários tem que estar mesmo centralizado às zonas, como é que posso dizer, a uma zona comercial mais estável. Mas se é para um escritório, vou considerar na área de construção civil, dificilmente os clientes vão ao encontro dele. Ele, às vezes, é que tem que ir ao encontro dos clientes. Isto para dizer que pode ter um escritório na periferia, mas a fazer trabalhos na cidade. Assim como pode ter um escritório na cidade e a fazer trabalhos na periferia. Dependendo da área específica de cada escritório tem a ver, mas se é uma situação de contabilidade, tem que estar próximo aos fornecedores, neste caso aos clientes do trabalho ou dos serviços que vai fornecer. Isso é muito importante e não importa às vezes a dimensão do imóvel para cada tipo de serviço, é relativo para serviço específico. A única coisa que tem que ter muito cuidado com a localização e estar mais próximo do cliente. E nessa questão dos imóveis pronto a usar, imóveis que ainda necessitam de uma reabilitação, como deve nesse caso, o interessado gerir o valor que tem em mãos para fazer esta operação financeira? Bom, nesse caso tem que fazer todas as perguntas possíveis, as perguntas difíceis possíveis. Tem água? Sai água? Tem luz? Quanto tempo há corte de luz ou há corte de água, se tem água no tanque, em quantos dias consome água, quantas pessoas vão estar lá a funcionar naquele espaço ou num período de 8 horas, que é o horário normal em termos da produção. E em termos da compra, qual é o nível de segurança existente, quais são as pessoas que estão à volta, quais são as empresas que estão ao redor daquele imóvel. Então, são vários critérios que terá que fazer. E tem que procurar com minuciosidade todas as perguntas possíveis, as mais difíceis e as mais ridículas possíveis. Em situação de ver, entra água, tem alguma infiltração, qual é o estado do chão, qual é o estado das paredes, será que o cliente ao chegar vai gostar o nível da iluminação, o nível da entrada, o seu acesso, o estacionamento. São várias as perguntas que têm que ter uma resposta e a resposta não vem do vendedor do imóvel. A resposta de uma observação minuciosa, exatamente, e através do próprio imóvel. Só o próprio imóvel é que vai falar, porque vai poder responder que temos esta e aquela dificuldade dentro do próprio imóvel. Agora, na questão, talvez, vamos considerar mais importante e delicada. Que opções
pode considerar o interessado sob o ponto de vista de pagamento para o imóvel? Há aqueles imóveis que exigem uma entrada para depois pagar o resto em prestações, há aqueles imóveis onde não há essa possibilidade, a relação talvez com uma instituição bancária para poder obter um financiamento talvez para a aquisição desse imóvel. Gostaria que se debruçasse um pouco sobre este assunto. Bom, não estou muito dentro da matéria, mas superficialmente acredito que posso responder através da banca e existe um critério que a banca tem dado. Se você tem uma percentagem de um valor, pode adquirir o imóvel. Desde o momento que 10 a entrada são 20 ou 10 ou 15%, depende de cada instituição financeira, como é que funciona. E nessa ótica, você também tem que estar estável, ter o seu backup e saber, ok, tudo bem, eu vou dar esta entrada e a minha garantia para o pagamento ou para a amortização do meu financiamento é o valor X. E nesse estado desse valor tem que saber quanto é que você tem e como é que vai pagar. E vale a pena poder adquirir o imóvel nessas circunstâncias ou vale a pena ter uma outra via de um imóvel menos dispendioso, mas em pagar na totalidade daquele valor que tem. É um leque de situações existentes ali que não é tarefa fácil, mas é um leque mesmo de situações complexas. E outro caso é nunca avançar para o pagamento de um imóvel sem conhecer e sem saber quais são os problemas que existem no imóvel. Porque, vou dar um exemplo concreto, vai ter o valor para pagar o imóvel ou uma instituição financeira vai financiar o imóvel e vai ter dificuldade de reabilitar o imóvel para poder usar. E vai ter que se endividar para reabilitar o imóvel ou colocar o imóvel num estado funcional adequado ao que pretende. Então, é um outro problema que vai buscar. É uma dívida que vai ter que criar uma outra dívida para satisfazer. Então, terá duas dívidas desnecessárias. Por isso que é preciso ter muita calma e muita cautela. Muito obrigado, Elvis Bartolomeu, o nosso comentador aqui no Guia do Empreendedor, que deixou ficar, então, algumas dicas de como adquirir um imóvel. E para si, caro telespectador, que porventura tenha algum sonho, tenha algum projeto por realizar, entretanto não tem conhecimento daquilo que são as opções disponíveis para financiamento, aqui fica então a dica do Economia e Negócios no nosso simulador único. Imaginemos um jovem moçambicano, 25 anos de idade, que gostaria de ter acesso a um crédito automóvel com reserva de propriedade para comprar uma carrinha de 15 lugares, pronta a estrear. Comecemos pelos valores base. Ele tem um rendimento médio mensal de 87.650 meticais e precisa de 750.000 meticais para cumprir o objetivo. Tem uma situação financeira regularizada, sem dívidas e o salário domiciliado no Banco Único. Vamos fazer as contas. Aqui temos o valor total solicitado e aprovado, 750.000 meticais, pago num período de 5 anos e sujeito aos termos e condições aplicáveis. Aqui, uma nota importante. Cada prestação não deve exceder 1/3 do salário líquido médio mensal. Nesta simulação, prevemos uma prestação mensal de 19.870,41 meticais, paga em 60 meses, e um cliente satisfeito, com crédito aprovado. Saiba mais na página do Banco Único. Ser único muda tudo. Muito bem, depois do nosso simulador único, chegamos ao fim de mais uma edição do programa Economia e Negócios, no dia em que estivemos a falar do ambiente de negócios em Moçambique. Recordar que o caro telespectador pode deixar ficar as suas opiniões, as suas sugestões, a sua sensibilidade sobre alguns temas econômicos através do nosso correio eletrónico, que é o economiaenegócios@miramar.co.mz. O Economia e Negócios volta na próxima semana com mais um debate e reportagens também sobre economia e negócios. Boa noite e até a próxima.